Você já imaginou ouvir de alguém que ama: "Cante para mim, essa será a última música que vou escutar na vida"? Essas palavras têm o poder de congelar o tempo, de arrancar o chão sob os pés e deixar o coração em pedaços. É nesse ponto que começa a nossa história. Hoje você vai conhecer uma cena que não é apenas sobre despedida, mas sobre amor, fé e o poder de um último gesto. Se você ficar até o final, vai descobrir como uma simples canção pode se transformar em eternidade. O quarto estava mergulhado em silêncio, iluminado apenas pela luz suave que entrava pela janela. Cada segundo parecia carregado de peso, como se o ar se tornasse mais denso. Ali, diante de mim, estava alguém que eu sabia que estava partindo. O relógio não marcava apenas o tempo, ele contava os últimos instantes de vida. Mas então, o silêncio foi quebrado. Ela abriu os olhos com esforço, respirou fundo e sussurrou: "Eu quero ouvir uma última música." Se você já sentiu que uma escolha sua poderia se tornar o último presente para alguém, acompanhe até o fim, porque essa história vai mexer profundamente com você. E antes de continuar, quero te pedir algo simples, mas que faz toda a diferença. Assim como essa história está tocando o seu coração agora, você pode retribuir deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso não é apenas um clique, é a forma de mostrar que você valoriza mensagens que trazem fé, esperança e amor verdadeiro. E mais, ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir que mesmo no fim existe beleza, existe consolo e existe eternidade. Então, faça parte dessa missão junto comigo. Curta, se inscreva e vamos juntos espalhar histórias que transformam vidas. O quarto parecia suspenso no tempo. O som distante dos passos no corredor do hospital se misturava ao zumbido constante das máquinas. Mas ali dentro, no leito, só havia silêncio. Era um silêncio denso, quase palpável, que carregava uma verdade inescapável. A vida dela estava chegando ao fim. Aquele espaço não era apenas um quarto, era um palco onde os últimos capítulos estavam sendo escritos diante dos meus olhos. Os lençóis brancos contrastavam com a palidez do rosto dela, e cada respiração soava como uma batalha entre permanecer e deixar ir. Eu observava cada detalhe, como se gravasse em mim o que jamais queria esquecer. O movimento lento dos olhos, o jeito como seus dedos buscavam forças para segurar minha mão. Era impossível não sentir que o tempo se tornava cruel, porque cada segundo não era só mais um. Era um a menos. E no meio dessa atmosfera carregada, algo dentro de mim gritava. O coração acelerado, as lágrimas querendo cair e a mente tentando se preparar para o inevitável. Mas a verdade é que ninguém está pronto para se despedir. A dor do adeus é sempre maior do que qualquer ensaio da alma. Foi nesse peso do instante que percebi. Não era apenas uma despedida comum. Era um encontro entre amor, memória e eternidade. E se você já passou por algo parecido, sabe como a vida pode mudar em um único olhar, em uma única palavra. Continue comigo, porque o que aconteceu a seguir transformou para sempre a forma como eu entendo amor e despedida. De repente, no meio daquele silêncio que pesava como uma montanha sobre o peito, ela abriu os olhos. Foi um gesto frágil, quase imperceptível, mas suficiente para me arrancar de dentro do turbilhão de pensamentos e me trazer para a realidade. Seus lábios, secos e frágeis, se moveram devagar, como se cada palavra exigisse uma força que já não existia mais. Eu me inclinei para ouvir melhor e então, em um sussurro quase quebrado, ouvi a frase que jamais esquecerei: "Cante para mim uma última música." Foi como se o mundo parasse. Minhas mãos ficaram frias, a garganta fechou e um nó instantâneo subiu ao peito. Naquele instante, percebi que não era apenas um pedido.
Era uma despedida moldada em melodia. Era a prova de que até o último suspiro ela queria transformar a dor em arte, a partida em beleza, o fim em algo que pudesse ser lembrado não pelo silêncio, mas pelo som. Eu não sabia o que fazer. Meu coração gritava que eu não teria forças. Como cantar quando a alma estava em frangalhos? Como soltar a voz se cada palavra poderia ser a última memória dela de mim? Eu queria chorar, queria gritar, queria negar a realidade. Mas diante daquele olhar suplicante, percebi que não havia espaço para minhas dúvidas. Era o desejo final de quem amei, e eu não poderia recusar. Você já esteve diante de um momento assim, em que uma única escolha sua poderia marcar para sempre a memória de alguém. Esse foi o peso que caiu sobre mim. E foi aí que comecei a entender que, às vezes, a vida nos chama para atos que não queremos, mas que precisamos cumprir. E a pergunta que me consumia era: qual seria a música capaz de carregar todo o amor, toda a dor e toda a eternidade daquele instante? O pedido dela ecoava dentro de mim como uma voz impossível de ignorar. Eu a olhava tão frágil e me perguntava: será que vou conseguir? O nó na garganta era sufocante, as lágrimas já queriam escapar e a mente lutava contra o coração. Cantar naquele instante parecia mais do que difícil, parecia impossível. Eu sabia que qualquer nota que saísse da minha boca estaria carregada de dor, e a ideia de ver minha voz falhar diante dela me apavorava. Porque não era apenas cantar, era transformar a despedida em algo suportável, era emprestar a minha voz para acalmar a partida dela, era entregar a única coisa que eu poderia dar quando nada mais estava ao meu alcance. O coração batia tão forte que eu sentia como se ele fosse explodir no peito. Minhas mãos tremiam. Eu queria acreditar que teria forças, mas ao mesmo tempo sentia o medo esmagador de não estar à altura. Afinal, como colocar em melodia tudo aquilo que nunca poderia ser dito em palavras? Como cantar quando a alma grita em silêncio? Naquele momento, descobri que o maior conflito não era contra a dor, mas contra mim mesmo. Eu tinha que vencer o desespero, o medo e a vontade de fugir daquele instante, porque não havia como recusar. Ela me olhava como quem dizia: eu preciso de você agora, do jeito que for. E eu entendi. Não era sobre perfeição, mas sobre presença. Ela não queria uma voz afinada, queria um gesto de amor. Não esperava uma apresentação impecável, esperava uma prova de entrega. Foi então que me perguntei: qual seria a canção capaz de segurar as lágrimas e, ao mesmo tempo, embalar o último adeus? Naquele instante, diante do pedido dela, minha mente se tornou um labirinto de memórias. Uma multidão de músicas passou por mim como se cada nota quisesse ser escolhida, mas nenhuma parecia suficiente. Como condensar toda uma vida, todo um amor, em poucos minutos de melodia? Como traduzir em versos o que nem 1000 palavras conseguiriam dizer? Eu lembrei das tardes simples em que ríamos juntos ao som de uma canção que ecoava no rádio. Recordei das viagens em que cantávamos desafinados só para nos sentirmos livres. Pensei também nas noites em que ela me pedia para cantar baixinho, apenas para que a minha voz a embalasse até o sono chegar. Cada lembrança trazia uma nova música, mas o coração me dizia que só uma poderia carregar a eternidade daquele momento. E, então, em meio ao caos dos pensamentos, percebi: não precisava ser a mais bela, nem a mais perfeita. Precisava ser a nossa música, aquela que trazia consigo não apenas notas, mas lembranças, não apenas versos, mas promessas, não apenas melodia, mas amor. Segurar o violão parecia um fardo pesado, mas também um escudo contra o desespero. Eu respirei fundo, fechei os olhos e deixei que o coração escolhesse por mim. Porque naquele momento entendi que não era uma performance, era um sacrifício de amor. A música que eu escolhesse não iria mudar o destino,
mas poderia mudar a forma como o destino seria lembrado. E eu queria que ela partisse não com o peso do silêncio, mas com a leveza de uma canção. E assim, com mãos trêmulas e coração despedaçado, decidi que iria cantar. Mas o que aconteceu a seguir foi muito além de uma simples melodia. As primeiras notas saíram como um sussurro. Minha voz, embargada pela dor, parecia tremer a cada palavra. O quarto, que antes estava mergulhado em silêncio, se encheu de uma presença diferente, quase sagrada. Era como se cada acorde não fosse apenas som, mas um fio invisível que conectava minha alma à dela. Cantar naquele instante não era fácil. Cada verso parecia mais pesado do que o anterior, e cada palavra me rasgava por dentro. Mas ao mesmo tempo, havia algo misterioso acontecendo. A dor se misturava com a paz, o choro com a entrega, a fragilidade com a força. Eu não cantava apenas para ela, eu cantava com ela, como se nossas respirações se entrelaçassem no ritmo da melodia. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não importava. O coração batia em descompasso, tentando acompanhar a canção que eu já mal conseguia sustentar. Ainda assim, eu continuei, porque entendi que não era apenas uma música. Era uma despedida transformada em oração. Cada nota parecia subir como incenso, alcançando um lugar onde a dor não existe mais. E naquele momento, eu percebi que não estava sozinho. A atmosfera no quarto mudou, como se uma presença maior tivesse descido ali. Era como se o próprio céu se inclinasse para ouvir. A música, tão frágil e imperfeita, se tornava um ato de amor puro, algo eterno. Você já viveu um instante em que sentiu que o mundo inteiro havia parado para testemunhar um gesto? Foi isso que aconteceu. A música, que parecia pequena, se tornou infinita. E quando meus olhos se encontraram com os dela, percebi que algo extraordinário estava acontecendo. Enquanto eu cantava, vi seus olhos se abrirem devagar, como se a melodia fosse trazendo luz para dentro dela. O brilho, que já parecia apagado, voltou a cintilar, mesmo que por instantes frágeis. E foi nesse olhar que percebi. Ela não estava apenas ouvindo uma música, estava revivendo toda uma vida em cada nota. Os lábios dela, antes imóveis, esboçaram um leve sorriso. Não era um sorriso de alegria passageira, mas um sorriso de paz, como quem encontra descanso depois de uma longa caminhada. E naquele instante eu soube que a música havia cumprido o que as palavras jamais conseguiriam: trazer conforto para a alma no limite entre a vida e a eternidade. As lágrimas escorreram do canto dos olhos dela, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão, como se dissessem: obrigada por estar aqui. Obrigada por me dar esse presente. Eu segurei sua mão com mais firmeza e ela retribuiu o aperto, fraco, mas carregado de significado. Era a prova de que, mesmo diante da partida, ainda havia conexão, ainda havia amor, ainda havia entrega. Foi nesse instante que percebi algo profundo. A canção não era apenas para ela, era também para mim, porque ao ver sua expressão de serenidade, meu coração, em meio à dor, encontrou uma força inesperada. Era como se o céu tivesse se aberto por um breve momento, permitindo que o amor fosse maior que a morte. Você já presenciou um olhar que fala mais do que 1000 palavras? Foi exatamente isso. Os olhos dela diziam tudo o que a voz não podia mais. E naquele último brilho, entendi que a música havia se tornado ponte entre nós. Ponte entre a vida e a eternidade. Mas quando a última nota se apagou, algo ainda mais profundo aconteceu. O silêncio tomou conta do quarto, e esse silêncio carregava um peso impossível de descrever. Quando a última nota se dissolveu no ar, o quarto foi novamente tomado pelo silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes, frio e sufocante. Era um silêncio denso, carregado de algo invisível,
como se cada partícula daquele espaço guardasse a lembrança da música. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor das mãos, e percebi que minhas lágrimas já não paravam de cair. Ela continuava ali, de olhos semicerrados, como se estivesse entre dois mundos. Havia serenidade em sua expressão, e isso me cortava ainda mais, porque eu sabia que aquele silêncio não era vazio, era a espera pelo inevitável. O coração batia acelerado, como se quisesse prolongar o instante, como se suplicasse para que o tempo parasse ali. Naquele silêncio, ouvi coisas que não vinham de fora, mas de dentro. Lembranças, risadas, momentos partilhados. Era como se a vida inteira estivesse sendo rebobinada na minha mente em segundos. E, no meio disso tudo, o vazio começava a se instalar, porque eu sabia que cada segundo sem música, sem palavras, era mais próximo do adeus. Não havia nada que eu pudesse dizer. As palavras perderam o sentido, e a única coisa que restava era a presença. Segurei sua mão com força, como se de alguma forma aquele contato pudesse impedi-la de partir. Mas no fundo eu sabia. Não era eu quem estava no controle. Você já sentiu o peso de um silêncio que parece gritar dentro de você? Foi isso que aconteceu. O quarto, parado no tempo, parecia guardar um segredo que só nós dois entendíamos. A canção havia sido o último presente, e agora restava apenas a memória. Mas foi nesse silêncio que algo começou a se revelar. A música não havia acabado de verdade. Ela continuava viva, ecoando dentro de mim, e isso me levou a uma reflexão que mudaria minha forma de ver o amor e a despedida. Naquele silêncio que restou após a última nota, uma certeza começou a nascer dentro de mim. Não foi apenas uma música, foi um gesto que se transformou em eternidade. Descobri ali que o amor não se mede pelas grandes declarações, mas pelos pequenos atos que fazemos quando a vida exige mais da gente. Aquele canto, simples e trêmulo, carregava mais significado do que qualquer discurso que eu poderia ter feito. Percebi que o amor verdadeiro não teme o fim. Ele se manifesta justamente nos momentos em que tudo parece se perder. Amar, naquele instante, foi emprestar a minha voz para que ela tivesse paz. Foi segurar sua mão quando o mundo parecia desmoronar. Foi estar presente quando nada mais fazia sentido. E essa presença se tornou um legado, uma lembrança que nenhuma morte pode apagar. Enquanto refletia, entendi que todos nós carregamos canções dentro de nós. Algumas cantamos em dias de festa, outras em dias de dor. Mas as canções que realmente ficam são aquelas que se tornam pontes entre duas almas. A música que ofereci naquela despedida não acabou no último acorde. Ela permaneceu viva, pulsando dentro de mim, ecoando como uma promessa de que o amor continua mesmo quando a vida se despede. E talvez seja isso que precisamos lembrar. Que cada gesto simples pode se transformar em eternidade. Uma palavra dita na hora certa, um abraço silencioso, uma música compartilhada. Não importa a forma, o que importa é a entrega. E foi com essa compreensão que, mesmo em lágrimas, consegui enxergar algo além da dor. Que a morte não tem poder para apagar o amor. Ela apenas o transforma em memória eterna. Naquele quarto, entre lágrimas e silêncio, compreendi que não havia perdido tudo. A partida dela não apagou o amor que vivemos. Pelo contrário, o último gesto, a última música, transformou-se em uma marca indelével em minha alma. O adeus foi duro, mas não vazio. Ele foi preenchido por uma melodia que jamais deixará de ecoar dentro de mim. A vida nos ensina que não temos controle sobre o tempo, mas temos controle sobre como escolhemos amar. Naquele instante, eu não pude mudar o destino, mas pude decidir a forma como ela seria lembrada. Não pela dor da despedida, mas pela beleza de uma canção que selou nossa história. Hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir minha própria voz embargada,
misturada às lágrimas, cantando para ela. Não como um cantor diante de uma plateia, mas como um coração entregue diante de outro coração que estava prestes a se calar. E cada vez que essa lembrança volta, sinto que o amor continua vivo, atravessando a linha invisível entre vida e morte. Se há algo que essa experiência me ensinou, é que os pequenos gestos têm o poder de transformar o fim em eternidade. Uma música, um olhar, uma palavra dita na hora certa, tudo isso pode se tornar o maior legado que deixamos para quem amamos. Então, se você está ouvindo essa história agora, lembre-se, ame com intensidade hoje, porque talvez amanhã seja tarde demais. Diga o que precisa ser dito, abrace quem você tem ao lado, cante mesmo que a voz falhe, porque no fim não são as despedidas que não permanecem, mas os gestos de amor que escolhemos viver. E naquele último instante eu entendi, o amor não termina com a despedida, ele continua vivo em cada lembrança, em cada gesto que deixamos. Então, não espere o amanhã, ame hoje, abrace hoje, demonstre hoje, porque é isso que fica para sempre. Se essa história tocou o seu coração, retribua agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam sentir que o amor é eterno.